A paz do Senhor. A palavra de Deus vai nos falar aqui. Diz assim, o título diz assim, o cuidado de Deus pelos aflitos. E a palavra do Senhor ela nos diz assim, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Tudo aquilo que está fazendo você temer, tudo aquilo que está deixando você, sabe, temerosa, que está te deixando com medo, que está afligindo a tua alma, que está te colocando para baixo, que está deixando você numa situação de prostração, sabe? Tudo aquilo que está fazendo você ficar sem forças, temendo diante da situação, coloca nas mãos do Senhor, sabe? Coloca tudo nas mãos deles, nas mãos de Deus, porque Ele desce com providência em teu favor. A palavra do Senhor nos diz assim, ó, é um salmo de Davi, ele diz assim, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O rei Davi tinha muitos temores, porque eram muitos ali que tinham se levantado contra a vida do rei. Eram muitos que se colocaram de pé contra o escolhido de Deus, contra aquele que Deus, era segundo o coração de Deus, porque o rei Davi era segundo o coração de Deus, e ele era um homem ali que Deus viu em seu coração humildade, simplicidade, obediência. É claro que ele teve os erros dele, mas ele também acertou muito. Deus viu nele um coração, sabe, que obedecia e que iria ali fazer para Deus tudo aquilo que Deus havia planejado, sabe, para o seu povo. E então ele escolhe ali a Davi. Mas Davi, por ter muitos temores por causa dos levantes, por causa das perseguições, por causa ali, sabe, daquelas pessoas que se levantaram contra a sua vida, ele vai buscar o Senhor. Ele diz, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. O Senhor respondeu diante das aflições dele, diante dos momentos difíceis da vida dele. E quando ele buscava o Senhor sempre respondia a ele. O Senhor nunca deixou ele sem resposta. O Senhor nunca deixou ele prostrado diante de uma situação adversa, diante de uma situação de dificuldade que iria ali derrubá-lo. O Senhor dos Exércitos sempre esteve com ele, nunca o deixou sozinho. Como sabe, muitos pensavam ali que o Senhor iria o abandonar. Muitos ali achavam que Deus iria lançar Davi a sua própria sorte. Por quê? Porque quando olhavam para Davi, via que ele estava ali passando por momentos de aflições, entende? Mas o Senhor sempre o respondeu. Quando ele buscava Deus, diante dos temores dele, diante das aflições da vida dele, o Senhor dos Exércitos ali o respondia. Nunca o deixou sem resposta. Então, sabe, diante dos seus temores, diante dessa situação de adversidade, desse cenário difícil que está cercando você, que está te causando temores, que está te causando tristeza, que está te causando aflições, seja, sabe, na sua saúde, seja na saúde dos seus, seja, sabe, com um filho seu, seja na tua família, seja em qualquer área da sua vida que está te colocando para baixo. Coloca nas mãos do Senhor, busca pelo socorro do Deus vivo, porque Ele vem e te socorre, Ele responde a tua petição, Ele responde o teu clamor e não te deixa sozinha, não te deixa sozinho nesse meio de temores que está causando dores para você, que está causando tristeza para o seu coração. Busca e ele te responde, porque assim como ele respondeu o servo dele no passado, ele é o mesmo Deus, Deus imutável, Deus que não muda, que continua com a mesma essência, porque ele não muda. A palavra dele diz que ele é imutável, que ele não muda. Então busca a Deus e ele te responderá, amém?